Olá, sejam bem-vindos ao Relicário de Afeto, um espaço para guardar histórias, cultivar presença e compartilhar humanidade. Prazer, eu sou Ana Sobrinho e no episódio de hoje, na série Elas Contam, eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que é uma inspiração na minha vida. Acho que todas nós temos alguém que nos inspira. Muitas vezes ainda crianças, né? Nós olhamos ali para algumas pessoas e nos inspiramos e falamos que queremos ser assim quando crescermos, ou então começamos a querer reproduzir alguns comportamentos, né? Então aquela coisa da menina que quer ir lá lavar louça como a mãe lava, ou quer cuidar, né, de brincar de casinha como a mãe, ou brinca da profissão que vê ali de uma pessoa que admira, da professora, enfim. Mas o fato é que todas nós temos mulheres que vieram antes de nós e que nos constroem, né? Em alguma medida nos influenciam, nos inspiram e de tempos em tempos vamos nos conectando a novas mulheres que ocupam esse espaço. Na minha vida, né, sou muito agraciada porque tenho tantas mulheres que me inspiram muito, e uma delas, né, é alguém que é responsável assim por muito de quem sou, né, e não poderia ser diferente. Eu me despedi dela aqui desse plano material há 2 anos, né, e é uma ausência muito sentida, ao mesmo tempo que é uma presença também muito percebida em muito do que há em mim, muito do que eu faço, que é a minha avó. E hoje eu quero homenageá-la, né, e também compartilhar, presentear vocês, né, me conectar, abraçar outras mulheres que se identifiquem com a história dela ou com a minha história com ela, enfim. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, então, a história da minha avó. Antes de ser minha avó, Lisete era uma menina, nascida na Bahia, teve ali alguns irmãos, né, que cresceram junto naquele contexto, e de repente conheceu o meu avô ali na adolescência, tiveram seus filhos, veio para São Paulo ainda jovem, com 4 crianças, ali tinha em torno de uns 20 e pouquinhos anos, e chegando em São Paulo, teve todo o seu contexto, né, de ter que se adaptar a uma cidade grande. Minha avó era uma criança que foi impossibilitada de estudar, não foi alfabetizada, né, havia muito ainda esse tabu, uma cultura de machismo, onde os pais falavam que as filhas não iam aprender a escrever para não escrever cartas para os namorados, e minha avó foi uma dessas pessoas, né, que teve seu acesso ao estudo limitado e que sempre, né, reconheceu o valor disso, sempre apreciou. E então, quando chega em São Paulo, tem essa questão, né? Então, temos lá 4 crianças, né, para criar, e de repente veio mais uma, e aí essa coisa de buscar trabalho, e ela começa a trabalhar, né, auxiliando, apoiando algumas famílias. E de repente, né, minha mãe, sua filha mais velha, tem ali uma gestação, e quando eu nasci, minha avó parou de trabalhar, ali por volta de seus 40 anos, para se dedicar a cuidar de mim. E aí minha mãe foi assumindo o trabalho que minha avó fazia. Vocês vão perceber que a história da minha avó é muito permeada por afeto, né? Eu falo que se tem uma característica, né, que a descrevia muito, era o fato de ser uma pessoa extremamente agregadora, extremamente amorosa. E eu cresci ao lado dessa pessoa, ao lado dessa mulher, numa casa simples, né? Ela com condições de vida muito simples, porque ela não tinha mais o trabalho, então a família agora, né, fazia esse movimento de prover recursos a ela, mas ela me entregou tudo que ela tinha, né, em termos de tempo, em termos de amor, em termos de afeto.
Então, com ela, eu aprendi muito, muito sobre fé. Então, minha avó era a mulher que todas as noites, ela, antes de deitar, eu escutava o sussurrinho dela. Era ela e seus momentos de oração. Então, a primeira forma que eu conheci, né, a espiritualidade, a Deus, o divino, foi através da vida da minha avó. Com ela eu aprendi o amor incondicional, não importava o que acontecesse, né, ela sempre tinha amor para nos entregar. Ela poderia passar por contextos dificílimos, e passou. Né? Minha avó enterrou o pai, a mãe, alguns irmãos, filho, mas sempre, sempre teve amor para entregar para a gente. Sempre teve colo, abraço, consolo, conforto, palavra, um olhar bonito para a vida, para as pessoas, né? E eu aprendo com ela, né, sobre resiliência, sobre que a vida continua apesar da dor. Aprendi com ela sobre espiritualidade, como eu falei para vocês, sobre força, né, sobre essa questão do amar. Minha avó tinha uma grande humildade para pedir ajuda quando precisava de ajuda, né, e para acolher, para receber essa ajuda, como era generosíssima em ajudar. Então, se tinha alguém, né, fosse um vizinho, um familiar, um amigo, enfim, quem fosse que ela pudesse ajudar, ela era disponível a ajudar. Era uma pessoa extremamente acessível. Então, se acontecesse qualquer coisa, né, em meio aos nossos parentes, era problema de saúde, era problema no casamento, era problema com o filho, era problema de justiça, era um motivo de oração, era motivo de alegria, seja o que fosse. Lá em casa o telefone sempre tocava, porque as pessoas queriam dividir com ela, queriam as orações dela, o conselho dela. Sempre foi uma mulher confiável, uma mulher com quem todos poderiam contar, que sempre, sempre, sempre tinha algo a entregar. E é interessante que ao longo da história dela, e eu falava isso para ela tanto, ela entrega tanto de si para as pessoas e por vezes faltava para ela, né? Esse amor que ela externava faltava para ela. Então, por vezes, mesmo ali, já quando ela não estava bem de saúde, né, já ali chegando para o fim da vida, mesmo não estando bem, se chegava alguém lá em casa, enfim, ela era a pessoa que levantava e tinha prazer em cozinhar, em servir. Ela não podia comer, né, não conseguia comer em decorrência da questão de saúde que ela teve. Então, mais para o final, quando estava avançada, ela teve doença de Chagas, afetou a questão do mesoesôfago, e ela não podia comer. Isso era bem sofrível, né? Só que ela sempre fazia questão de fazer as coisas para as pessoas que ela amava. Então, mesmo sem poder comer, se cada um da casa quisesse comer um tipo de coisa, ela faria 2, 3, 4, 5 comidas diferentes para agradar, né? Para expressar amor. Era uma pessoa altamente preocupada no sentido de se importar, se estávamos bem, se ela poderia cooperar com alguma coisa, se a gente chegasse um pouquinho mais cabisbaixo em casa, tinha aquela sensibilidade, né, de perceber, de conversar, de acolher. Eu falo que ela foi minha melhor amiga e que acho que a parte mais difícil que eu já vivi na vida foi a nossa despedida, que aconteceu, né, há exatos 2 anos, era também um contexto de Páscoa, ali em 4 de abril, e eu nem sabia como ia ser continuar com a ausência dela, né? Mas o que eu tenho percebido é que a vida dela continua aqui, né?
continue em mim. O amor que ela semeou, o tempo que ela dedicou, o quanto ela se importou, não estudou, mas assim, nossa, quando eu falava não quero ir para a escola, meu Deus do céu, não tinha vez, não tinha vez, porque ela falava que sabia a importância, né? Por não ter, ela sabia a importância do ter estudo. E não à toa que quando eu me formei nas duas faculdades, ela foi uma das pessoas para quem eu dediquei, né, meu diploma, porque se não fosse ela sustentando os bastidores, então era ela quem limpava a casa, lavava a roupa, fazia comida, enfim, que por vezes me esperava no ponto, me levava no ponto, enfim, então com certeza, né, co-participante de tudo o que eu sou de bom, e eu sei que tem, né, muito dedo dela na minha história, assim como também aprendi muitas coisas com ela sobre o que não reproduzir, né? Então a gente conversava muito sobre essa questão de, poxa, o amor que tem para o outro, né, trazer um pouco para si, porque isso importa, né, entender quais são os seus limites, reconhecer quando precisa, né, de cuidado, de um tratamento, quando é você que está vulnerável. E são coisas que para mim, em alguma medida, também são desafiadoras, afinal, eu cresci aprendendo dela como ser e não ser na vida, né? Mas que eu tenho me esforçado para aprender, né? Aprender a cuidar de mim, aprender a me dar tempo, espaço, prioridade, né? Entendendo que eu consigo entregar afeto para o outro sem que falte para mim. Enfim, é a minha base para muita coisa na vida. Sinto muita falta das nossas trocas, das nossas conversas, mas ao mesmo tempo eu sou muito feliz e satisfeita por ter vivido 33, quase 34 anos juntas, né, ali como melhores amigas, confidentes. Ela dizia que a alegria dela era quando estava chegando perto das 7 da noite, que eu ia chegar em casa do trabalho, e a minha alegria de voltar para casa também era essa, né, saber que eu ia encontrá-la. E o meu convite para você é pensar, né, um pouco sobre isso. Você muito provavelmente é alguém que está sendo, né, que está construindo um legado, que está sendo uma referência, uma inspiração para alguém, seja alguém que está aí pertinho, que fique bem óbvio, né, assim, um filho, ou um neto, um sobrinho, mas às vezes é alguém que está mais distante, que você não tem consciência, mas que está se inspirando em você também, né? Então, cuide-se, né? Acho que a primeira coisa que eu queria dizer é isso, cuide de você para ensinar o outro também a se cuidar. Entenda que a sua entrega, ela é suficiente. Como eu falei, minha avó, ela não era a pessoa que, nossa, super dava presentes, até porque ela não tinha muito do trabalho remunerado, né? Embora minha avó não tivesse estudado na escola, mas ela tinha, sim, uma inteligência absurda, né? A gente até brincava com ela, como não estudou, sabe fazer conta, e ninguém te enrola nos trocos e tudo mais. Então, minha avó fez muitas coisas, se reinventou, trabalhou de sacoleira, enfim, vendia prata, inclusive esse anel foi presente dela para mim, e hoje eu quis usá-lo também por isso. Enfim, mas, né, o que eu quero dizer aqui para vocês, o que eu gostaria de deixar para o coração de vocês, é que vocês se cuidem, entendam que a entrega de vocês é suficiente, né? Embora ela não seja a pessoa que mais me desse presentes materiais na vida, eu acho que foi a pessoa que mais construiu meu caráter, que mais foi referência para mim, né? Que eu mais assim, admirava e me inspirava e ansiava pela presença. Nossa, se falava que ela ia viajar, que ela ia sair e que eu não ia, quando criança, para mim era sofrível. Então,
A presença dela me preenchia e era o suficiente, o tempo dela, o amor dela. Então, a sua entrega é suficiente, né? Às vezes a gente se preocupa tanto de que tem que dar e mover o mundo pelas pessoas que a gente ama, quando a gente tem um amor genuíno, uma entrega genuína, é suficiente. Outra coisa é que não se abandone, né? Tem amor para você e para os demais. Acho que é interessante a gente pensar, né, que é genuíno a gente querer encher o copinho das pessoas, principalmente das que nós amamos, mas a gente precisa ter alguma coisa no nosso copo para ser capaz de encher o copinho do outro. Então, cuide-se, seja gentil, seja amoroso também, amorosa com você. E se você tem alguém, né, que era essa tua referência e já não está mais aqui, receba o meu abraço, meu carinho. Às vezes encontre a sua forma de honrar o legado dessa pessoa, e não estou dizendo aqui que é fácil, tá? Não é. Essa semana eu falei que eu estava cinza, porque, né, o corpo guarda a memória e aí vai chegando datas e eu não estava na minha melhor semana emocionalmente falando, então não é fácil, mas é possível que a gente continue, né? Até porque a matéria morre, né? Mas tem muitas outras coisas, inclusive a essência, o legado, os aprendizados da pessoa que estão aqui, né? Estão comigo, estão em mim, estão em você, e a gente pode fazer com que essa pessoa continue a viver, né, através da gente. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo com que a história da minha avó seja contada e seja ouvida, mesmo ela não estando presente aqui fisicamente. Então, que a gente encontre, apesar da dor, da saudade, da ausência, a gente vai encontrando também espaços para que a gente honre essas pessoas e para que a gente reconheça aquilo delas que ainda vivem aqui em nós e através de nós. E não menos, né, importante, eu queria também convidar a você que tem alguém que ainda está aqui, né, que ainda está aqui em vida e que te inspira ou que te inspirou, que tem participação, né, grande aí em quem você é, na sua construção. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, marca essa pessoa aqui, né, comente, enfim, porque é importante que as pessoas saibam, né, o quanto elas contribuem, elas impactam, elas têm um sentido na nossa vida, elas agregam um valor na nossa vida, né, elas geram vida na nossa vida. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Eu não tenho dúvidas de que minha avó se despediu sabendo disso. Eu dizia todos os dias e o tempo inteiro, até demais. E então expresse, né? Não deixe de expressar, não deixe que as pessoas que te inspiram saibam disso, que elas te inspiram e que elas serem elas como são é suficiente. Eu espero que esse episódio tenha te encontrado num lugar muito especial. Fica aqui o meu carinho a todos vocês que têm me ouvido, acompanhado, incentivado, né, que eu estivesse, que eu continue por aqui. Vamos juntos, construindo juntos esse espaço, está bem? Então, estou aqui super aberta sempre a ouvi-los, a saber o que vocês gostariam de ouvir por aqui e, de verdade, né, que vocês possam encontrar, né, o pedacinho aqui dessa partilha que se conecta com a história de vocês e guardá-lo com muito afeto, porque todo coração guarda história, né? Basta que elas encontrem um espaço seguro para florescer. Um grande beijo e até o próximo episódio.